como essa canção diz, queremos ouvir o Senhor todos os dias bater na porta do nosso coração para falar, para entrar, para ter comunhão, para nos ensinar, para nos consolar. Por isso nós estamos aqui, Pai, porque nós ouvimos a Tua voz hoje. Nós ouvimos a voz do Teu Espírito batendo em nosso coração. E nós estamos aqui, Pai, nesse momento de comunhão, com uns com os outros e principalmente contigo, para ouvir a Tua voz, para ouvir as direções do Senhor para nós nesse dia, nesse momento, porque a cada dia Você fala algo novo para nós. Você nos ajuda a lembrar daquilo que Você já nos falou anteriormente, Pai. Pai, que o nosso coração queime de amor por Ti todas as vezes que o Senhor falar conosco. Não nos deixa, Pai, esfriarmos na nossa comunhão contigo, na correria do dia a dia. Esquecer que Você é o nosso Pai, que Você é o nosso Deus, que Você é o nosso Senhor e que é Você quem conduz as nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, ajuda-nos pelo Teu Espírito a cada manhã despertar com essa consciência de que sem Ti nada podemos fazer. De que quando tentamos fazer na nossa força é apenas cansaço, é apenas dor. Mas quando nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir a Tua direção, há um descanso. Por isso ajuda-nos a estarmos com o nosso coração totalmente rendido a Ti, Pai. Queimando de amor por Ti, como se fosse o primeiro amor. Naquele primeiro dia, Pai, que nós ouvimos falar de Jesus, falar do sacrifício que Ele entregou a Sua vida naquela cruz por amor, que mesmo quando nós estávamos em pecado, quando nós não merecíamos, Ele morreu e Ele se entregou por nós. Nós queremos sim, Pai, ter essa consciência e esse coração queimando e ardendo por Ti, e por isso nós estamos aqui para Te dar honra, louvores, glória, porque Tu és digno, e é o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Podem sentar. Que bom que você ouviu a voz de Jesus. Você ouviu a voz do Espírito Santo, e por isso nós estamos aqui. E não apenas ouvir, mas eu oro para que o meu e o seu coração esteja totalmente rendido. Queridos, você tem controle. Deixa as preocupações, deixa as coisas que você viveu nesse dia, nessa semana lá fora. E fica conectado com o trono, fica conectado com o Espírito, porque Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Eu estava meditando na palavra do Senhor e logo lá no início, em Atos 2, na igreja primitiva, os discípulos, eles perseveravam todos os dias. Em quê? Na doutrina, no ensino. Mas além disso, eles perseveravam na comunhão com os irmãos, na comunhão com a palavra. Mas também eles perseveravam em oração e no partir do pão. Olha que lindo. E como família, nós estamos aqui hoje para celebrar um dos momentos mais lindos que já aconteceu na nossa vida e que o Senhor Jesus nos ensinou. Um momento de comunhão, de sentar à mesa como filhos e desfrutar de um banquete, querido. No mundo espiritual já está disponível e hoje essa mesa representa esse banquete que Jesus conquistou para mim e para você. E nós estamos aqui para se banquetear, para um com o outro dizer: você é meu irmão, nós fazemos parte da mesma família, nós temos o mesmo Pai. E essa mesa representa isso, essa intimidade, essa comunhão. E hoje a gente vai ouvir uma palavra do trono diretamente para o nosso espírito e a gente vai estar atento. Então, eu instruo você, se você chegou, não deu tempo de colocar o seu celular no silencioso, para um pouquinho, coloque o seu celular no modo avião e não deixe que nada distraia você para o que vai estar acontecendo aqui nessa noite. O pastor vai estar ministrando uma palavra
para nós hoje da parte do Senhor, guiado pelo Espírito, e nós vamos estar recebendo do trono e depois fazendo memória daquilo que já foi feito em Cristo Jesus. Amém? Desculpa. Já tinha tanto tempo que eu não dirigia que eu estava esquecendo de alguns protocolos. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém que está aqui fez aniversário durante a semana, de domingo até hoje? Alguém está comemorando aniversário essa semana? Já comemorou? Para a gente estar orando com você? Não, vamos deixar o bolo mais tarde, né? Então tá certo. Outra pergunta, nós queremos conhecer. Alguém aqui nos visita pela primeira vez? Tem algum visitante hoje? Glória a Deus. Como é que a igreja recebe? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Somos uma família. Nós fazemos parte de uma mesma família, temos o mesmo Pai. E eu desejo que vocês se sintam como se estivessem na casa do Pai de vocês. Amém? Glória a Deus. Então venha, pastor, que a gente vai ouvir a palavra do Senhor agora. Aleluia. 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 Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Que maravilha poder estar aqui nessa noite para juntos celebrarmos a palavra do Senhor. Quantos vieram com expectativas em Deus? Aleluia. Eu me alegro quando você vem com expectativas, porque eu conheço um Deus que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Ele é um Deus que sempre supre, né? Ele é um Deus que sempre faz além daquilo que nós geramos de expectativas nele. Então, se você veio com expectativas no Senhor, eu tenho certeza que Ele vai suprir as suas expectativas, amém? Aleluia. Eu quero dar as boas-vindas a toda a igreja, dizer que hoje nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia. Geralmente nós celebramos a Santa Ceia no primeiro domingo do mês, mas não foi possível no domingo passado, mas graças a Deus que nós não somos religiosos, né? O que importa é que a gente cumpra com a ordenança do Senhor. O Senhor lhe ordenou que nós devêssemos celebrar a Santa Ceia até que Ele voltasse. E eu ver você aqui hoje é prova de que Jesus ainda não voltou, amém? Porque Ele disse que voltaria para os seus. Se nós ainda estamos aqui, é porque Jesus ainda não voltou, mas Ele voltará, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, hoje o Senhor tem uma palavra para ministrar ao meu e ao seu coração. E eu queria que você abrisse o seu coração mesmo para o Senhor, para o Espírito do Senhor. Hoje é um culto de Santa Ceia e o Senhor, Ele estabeleceu a Santa Ceia com um propósito: fazer memória dEle, amém? E sabe, irmãos, que tem coisas que a gente precisa prestar atenção, porque se Jesus falou que era para fazer isso em memória, Ele já sabia que era muito fácil talvez da gente esquecer algumas coisas. Amém? E por isso foi que Ele estabeleceu fazer isso em memória de mim. Então, eu creio que se Jesus, Ele teve esse cuidado de estabelecer isso, né, como memória, é porque havia um perigo de repente nós esquecermos de tudo que Jesus já tinha feito por nós naquela cruz. Amém? E nós vamos encontrar, à luz das Escrituras, muitas outras coisas que a palavra nos alerta para que nós tenhamos cuidado. Amém? Para que nós venhamos estar atentos. E hoje eu quero falar um pouco. O Senhor ministrou meu coração. Eu tentei buscar ao Senhor para tentar elaborar um esboço, alguma coisa do tipo. Mas o Espírito Santo disse que era para falar da pessoa dele aqui hoje. Amém? Aleluia. Quantos estão preparados? Aleluia. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, Tua unção nesse lugar. Sim, Senhor, nós nos rendemos na Sua presença. Nós queremos, sim, Senhor, contemplar o Teu poder. A manifestação do Teu poder nesse lugar, sim, Senhor, nós queremos experimentá-los. Obrigado, Senhor, porque aqueles que entraram nesse lugar nessa noite, precisando de cura, eles sairão curados. Obrigado, Pai, por aqueles que entraram nesse lugar precisando de paz, eles receberão paz.
Obrigado, Espírito Santo, porque aqueles que entraram nesse lugar hoje, precisando de alegria, eles receberão a alegria do Senhor. Obrigado, Pai, por qualquer uma necessidade que eles possam ter entrado aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor é rico em misericórdia e poderoso para fazer muito além daquilo que nós podemos imaginar e pensar. Por isso, Pai, nós nos rendemos debaixo da Tua unção, nós nos rendemos ao Espírito nessa noite, para que Ele nos conduza debaixo de uma unção poderosa e os poderes do Senhor se manifestando em meio à sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 19. 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 5, e o versículo de número 19. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes a gente lê alguns versículos, que ele é um pouco extenso. Mas aqui eu vejo apenas algumas palavras, praticamente 3 palavras nesse versículo. Todos acharam 1 Tessalonicenses 5,19? E aqui está bem direto dizendo: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Você já se perguntou, irmão, sobre essa passagem? Você já parou para meditar e dizer assim: como, Senhor, é possível apagar o Espírito? Porque se a palavra está dizendo não apagueis o Espírito, é porque é possível se apagar o Espírito. Mas a palavra do Senhor, ela nos ordena aqui dizendo: não apagueis o Espírito. E nós precisamos prestar atenção. Como assim apagar o Espírito? É possível apagar o Espírito? O Espírito é o que? É uma vela que eu posso assoprar e apagar ela? O Espírito é o que? É uma brasa que eu posso jogar e se apagar? O Espírito é uma lâmpada acesa que eu vou ali e clico o dedo no interruptor e eu consigo apagar essa lâmpada? Não, irmãos, o Espírito não é uma lâmpada, o Espírito não é uma vela, o Espírito não é uma brasa, o Espírito Santo é uma pessoa. Isso aqui é o que me choca muito forte, porque a palavra do Senhor diz: não apagueis o Espírito, ou em outras versões diz assim: não extingais o Espírito, ou seja, não abafe o Espírito, não menospreze, não desconsidere, não coloque ele de parte. Eu consigo ver a palavra do Senhor querendo trazer bem claro para mim e para você, mais ou menos isso que o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Tessalônicos, e ele dizendo dessa forma: não apagueis o Espírito. Amém? Enquanto nós cantávamos aqui, irmãos, essa palavra saltou no meu coração, e graças a Deus que há algo dentro do meu coração que queima para sempre. Nós cantamos aqui: há um fogo que queima em meu peito, há um fogo cerrado em meu peito, e esse fogo tem que ser o fogo do Espírito. O Senhor, Ele nos livrou de um fogo para viver em chamas. Vou dizer de novo: o Senhor, Ele nos livrou de um fogo eterno, mas para que você possa viver uma vida em chamas, nas chamas do Espírito, no calor do Espírito, no fervor do Espírito. Sabe, irmãos, e se tem uma coisa que a igreja do Senhor vai precisar, mas cada vez mais, nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, é do fervor do Espírito, é do calor do Espírito, é de um Espírito aceso. Por isso o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. E eu creio que o Senhor está falando comigo e com você. Por quê? Porque o Senhor sabe, irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo. Sabe, eu não sei se você já parou para imaginar, para pensar, e a palavra, ela nos exorta, ela nos orienta a viver uma vida fervorosa. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia dizendo que você deve viver uma vida fria, nem morna. É para viver uma vida fervorosa. Então o Senhor gosta do fervor. Amém?
E quando você vai ver, eu gosto de um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo número 2. Não está falando do Espírito, mas está falando de algo que através dele você mantém o Espírito aceso. Se você quiser abrir em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo número 2, vai dizer assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz: desejai ardentemente. Você sabe como é um desejo ardente? O apóstolo Paulo, escrevendo em outra passagem, ele fala sobre uma situação para que nós não devemos andar se ardendo na carne. Ou seja, nós precisamos entender que há umas mudanças que nós precisamos fazer. Nós não podemos e não devemos mais andar ardentemente na carne, mas nós devemos andar ardentemente no Espírito, porque a palavra está dizendo: desejai ardentemente. Sabe o que é um desejo ardente? É um desejo que não cessa, é um desejo incansável. Você acorda e anoitece e aquele desejo continua lá. Diga: o meu desejo é insaciável. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus esse desejo queimando aí dentro de você. Eu declaro em nome de Jesus um desejo ardente dentro de você, pelo esse leite genuíno e espiritual. Mas observe, irmãos, que a palavra fala como crianças recém-nascidas. Tem alguma mãe aqui nessa noite? Tem alguma mãe aqui que já amamentou? Sabe o que é uma criança que quando deseja um leite, e ele não se conforma, ele não se consola com outra coisa? Você pode botar qualquer coisa na boca dele, ele não se cala. Eu lembro que inventaram um negócio chamado consolo, não foi? Mas aquele consolo só dá um paliativo por um tempo. Vai chegar uma hora que ele vai jogar o consolo fora e vai desejar ardentemente pelo leite da mãe. Agora, irmãos, o que eu acho interessante é que o apóstolo Pedro, ele faz essa comparação para a igreja. Ele diz: desejai ardentemente. O quê? Qualquer coisa? Não. O genuíno leite espiritual. Sabia que tem um leite espiritual? Amém, irmãos? E a palavra do Senhor diz que nós devemos desejar esse leite espiritual. Para quê? Para que por ele vos sejam dado crescimento para a salvação. Amém? E esse desejo incansável, esse desejo ardente, irmãos, é uma maneira pela qual nós vamos manter também a chama do Espírito acesa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje, irmãos, eu creio que é uma mensagem oportuna e crucial para todo cristão que estão aqui hoje, para esse período em que nós estamos vivendo. O Espírito Santo do Senhor está sempre nos alertando que nós estamos vivendo os últimos dias. Esses últimos dias, irmãos, não significa que vai ser daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Depois de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus inaugurou essa nova etapa, essa nova temporada, essa nova dispensação, que é a dispensação dos últimos dias. De que dias? Desses dias difíceis que nós estamos vivendo. Mas a palavra nos alerta que dias difíceis virão. E o Senhor, Ele já sabia que nós iremos precisar cada vez mais de mantermos o Espírito Santo aceso nas nossas vidas. Como eu falei, o Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. E por revelação, eu recebi no meu coração que esse apagar seria mais ou menos da seguinte forma: se o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala conosco, amém? E ele está falando o tempo todo. Ele está falando o tempo todo. Inclusive Jesus falou que ele iria, mas ele enviaria quem? O Espírito Santo, o nosso ajudador. Diga: eu tenho um ajudador. Então percebe, irmãos, que ele veio para nos ajudar.
E uma das coisas que Ele vai fazer é nos conduzir a toda a verdade. E como Ele vai nos conduzir a toda a verdade? Falando conosco, falando o tempo todo conosco. Eu não sei se você já experimentou estar conversando com alguém que chega para falar com você e essa pessoa começa a falar e fala até um assunto importante, mas você não dá a mínima de importância para o que ele está falando. Hoje é muito comum, de repente, a pessoa estar com um dispositivo na mão, como um celular ou um tablet, alguma coisa desse tipo, e alguém está falando com você e você está aqui, entretido, e a pessoa falando e você, tá bom, sim, eu sei. E de repente aquela pessoa começa a se sentir tão constrangida pela sua falta de atenção, e até melhor dizendo, falta de educação, porque naturalmente falando é falta de educação. E talvez quantas vezes, irmão, nós já falhamos e faltamos com essa educação e com essa atenção devida ao Espírito Santo. E aquela pessoa que está falando comigo e com você ali, ela percebe que você não está dando a mínima para o que ele está falando. E de repente o que é que ela faz? Ela se cala. Está você e uma outra pessoa no mesmo ambiente, mas aquela pessoa se cala. É como se você apagasse, abafasse a pessoa. E a pessoa ficou ali, do seu lado, disponível para você, mas você não dando a mínima para ele. E a palavra está dizendo, eu acho interessante porque foi um versículo específico: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Como é que eu vou apagar o Espírito? Não dando a devida atenção quando ele fala conosco. Pastor, eu não ouço o Espírito Santo. Pronto. Porque uma das coisas eu tenho certeza, ele está falando. Irmãos, isso é tão sério porque tem pessoas hoje que creem que nem existe mais a função do Espírito Santo. Falam claramente que a unção ou a função do Espírito Santo já cessou. E isso é mentira. E nós estamos aqui não só para defender, mas para experimentar desse tempo poderoso, do Espírito aceso falando comigo e com você. Aleluia, aleluia. Então eu vejo, irmãos, que nós precisamos manter o fogo do Espírito Santo ardendo em nosso coração, com a mesma intensidade dos primeiros dias da nossa caminhada com Jesus. Eugênio abordou aqui sobre o início da igreja primitiva, e foi exatamente isso que o Senhor tocou ao meu coração. Nós temos, irmãos, quando nós vemos o livro de Atos, nós vemos que a igreja primitiva, ela andava nesse espírito aceso, nesse espírito afogueado, e nós podemos ver ali grandes coisas, grandes poderes, milagres que as pessoas, os apóstolos, e eles realizavam grandes coisas através de quê? Do Espírito Santo. Mas não só isso, irmãos. Quantos aqui são salvos hoje? Quantos aqui são salvos hoje? Graças a Deus pelo Espírito Santo aceso na vida dos apóstolos, porque nada pode parar eles no início. Eles foram confrontados. Nós vemos Paulo escrever a maioria das cartas dentro da prisão, dentro da cadeia, mas o Espírito estava aceso, a candeia estava acesa, e nada pode parar eles, irmãos. Oh, aleluia, nós precisamos nos atentar para a palavra do Senhor para viver esse tempo afogueado. Oh, quando eu vejo hoje cristãos, irmãos, salvos, tendo o Espírito Santo dentro e colocando limitações na sua vida, dizendo: eu não posso, eu não tenho capacidade para isso, não dá mais, eu não aguento mais. É porque não está crendo que o Espírito Santo, o ajudador do Senhor, está do seu lado. Porque Paulo vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de mim e dentro de você. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós temos o poder de Deus em nossas vidas, irmãos. E quando nós não percebemos isso, nós estamos apagando o Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu olho para a vida de Paulo. Os caras pegam Paulo, dá uma surra nele, apedrejam ele. Alguém já tomou uma pedrada alguma vez?
Eu já. Alguém um dia me acertou uma pedra só na nuca. Eu tinha um primo que era daqueles bem traquino mesmo. E ele queria fazer algo e eu não permiti que ele fizesse. Quando eu dei as costas, ele mandou. E acertou aqui. Eu passei uns 3 dias com um galo. Todo mundo sabe o que é galo, né? Um inchaço aqui na nuca. Eu quase vou ao chão com aquela pedrada. Agora você imagina alguém ser apedrejado. Aí, irmãos, o que me chama a atenção é que eu creio pela palavra que Paulo morreu. Mas os discípulos oraram por ele e ele ressuscitou. Você pode ler depois lá na palavra do Senhor o que ele vai dizer. Ele vai contar a própria história dele, de um homem que subiu ao 3º céu. Mas uma coisa, irmãos, me chama a atenção, que Paulo, quando ele levanta daquele lugar, ele não procura um hospital, ele não procura um médico, ele vai novamente pregar a palavra do Senhor. Agora você consegue conjecturar, você consegue pensar um pouquinho. Eu tomei uma pedrada, estava com um galo, passei 3 dias. Você imagina aí como era que estava a fisionomia de Paulo? Meu irmão, eu acredito que os lábios dele estavam desse tamanho, os olhos estufados para fora. Porque naquela época os camaradas sabiam o que era apedrejar. Eles eram acostumados a fazer isso. Matar, sacrificar alguém por apedrejamento. Mas por que Paulo fez isso? É porque Paulo era tão forte assim, tão poderoso para fazer isso? Não. O Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo levou ele para fazer aquilo dali, irmãos. Oh, aleluia. Eu de mim mesmo, irmãos, de mim mesmo nada posso fazer. Mas com o poder do Espírito Santo nada nos para. Nada nos para. Paulo é tanto que ele vai chegar a um ponto, ele vai dizer, eu estou preso, mas a palavra não está presa. A palavra não está presa, ele continua falando, porque nada parava ele. Amém, irmãos? Então, eu poderia lançar algumas perguntas para você. Você sente que resta apenas algumas brasas queimando? E que até elas estão se esfriando? É para você meditar. Eu vou fazer a pergunta de novo. Você sente que resta apenas algumas brasas queimando? E que até essas brasas que ainda estão queimando, elas estão se esfriando? Irmãos, temperatura é uma coisa que é perceptível, sim ou não? Você toca, você sente se está frio ou se está quente. Então é fácil, irmão, de você notar como é que está a nossa vida. De você notar como é que está a sua vida. De eu notar como é que está a minha vida. Como é que está? Está quente ainda? Está fervendo? Está borbulhando? Ou começa a esfriar? A outra pergunta é: se está ardendo em chamas para Deus, você anseia por saber como continuar em chamas por Jesus até Ele voltar? Porque, irmãos, nós, além de identificarmos que estamos ainda em chamas, nós precisamos aprender como manter essa chama acesa. Porque existe um inimigo trabalhando para que essa chama se apague. Porque ele sabe que você, sem ele, você se torna fraco. Você se torna alguém fácil de ser dominado. Mas o Senhor nessa noite está nos alertando para que nós venhamos a manter o Espírito aceso. Amém? Abra lá em Jeremias, no capítulo de número 20. Jeremias, capítulo de número 20, e o versículo de número 7. Aleluia. Jeremias capítulo 20 e o versículo número 7. Vai dizer assim: o profeta Jeremias, irmãos, ele foi levantado, eu vejo como também uma das tarefas mais difíceis para aquela época. E ele foi um profeta que, se você ler o livro de Jeremias, ele vai anunciar muitos juízos que o Senhor, estabeleceu sobre o povo de Israel. E aqui no versículo número 7 do capítulo 20, ele diz: ó Senhor,
tu me constrangestes, e eu me deixei constranger. Aí ele diz: é mais forte de que eu, e prevalecestes. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, a sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentá-la, contê-la. É impossível. Aleluia, aleluia, aleluia. E, irmãos, aqui nós podemos ver algo bem interessante. O profeta está dizendo que tudo o que ele fala, tudo o que sai da boca dele é para gritar violência e destruição. Imagina alguém que é levantado para falar violência e destruição contra o povo de Deus. E aí ele vai dizer que essas mensagens do Senhor que ele anunciava se transformaram em alvo de constante piadas. Às vezes, irmãos, aquilo que você vai falar da parte de Deus, aquilo que Deus já falou para a sua vida, muitos vão zombar de você e vão dizer que isso é uma grande piada. Vão ficar zombando de você, rindo da sua cara, perguntando: cadê o seu Deus? Quem é o seu Deus? Porque nós estamos vivendo de um tempo disso. Mas o que é que prevalece? A palavra do Senhor, ele está dizendo aqui que o Senhor constrangeu ele e deixou ele constrangido. Ele diz: e o Senhor me venceu. Ou seja, o Senhor me convenceu, porque o Senhor é maior do que eu. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que nós vamos ser confrontados. Eu não sei quão grande você está preparado, quão poderosamente você está preparado para defender o evangelho genuíno do Senhor. Eu não sei o quão preparado você está nesses dias e nos dias que ainda virão para as perseguições que se levantarão contra mim e contra você. Porque está escrito, irmãos, vai chegar o momento que eu e você vamos ser confrontados. Muitas vezes são circunstâncias que nos confrontam. Mas se preparem, porque muitas vezes vai ser pessoas mesmo. Vão ser pessoas mesmo, e talvez pessoas não distantes, pessoas bem próximas de você, que vão questionar a sua fé, que vão indagar sobre o Deus o qual você serve, que vão dizer: quem é esse Deus seu? Eu quero é ver esse Deus que você serve. E sabe, irmãos, que às vezes a gente abre a boca e diz mesmo: maior é o que habita em mim, de fato é. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que vai chegar um momento que nós vamos precisar fortemente do nosso ajudador. É por isso que a palavra diz: não apagueis o Espírito. Não apaguei o Espírito. E aí o profeta Jeremias vai dizer que está cansado de tentar conter essas palavras. Mas ele diz: é impossível. É impossível. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos: quando o Espírito do Senhor está aceso, algumas coisas até tentam, até você mesmo, a sua própria natureza, começa a querer, às vezes, deixar de falar de salvação, começa a querer deixar de falar de cura, começa a deixar de falar dos milagres de Deus, das coisas poderosas de que estão por vir. Porque nós estamos vivendo em um tempo de coisas que são tocáveis já, mas nós estamos também vivendo em um tempo, aguardando um tempo vindouro de coisas grandiosas preparadas para mim e para você. E saiba, irmãos, para você guardar essas coisas só através do Espírito. Amém? Aleluia, aleluia. E quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, irmãos, como eu falei, às vezes as pessoas tratam o Espírito Santo apenas como uma lâmpada, como uma vela, alguma coisa ali acesa, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é uma pessoa que fala conosco constantemente, todos os dias, todos os momentos. Eu acredito que se você começar a considerar a pessoa do Espírito Santo, você vai falar com ele 24 horas. Oh, aleluia, aleluia. Quantos creem aqui no batismo do Espírito Santo?
Aleluia. O batismo no Espírito Santo, irmãos, é para isso. O batismo no Espírito Santo é para uma dupla obra do Espírito Santo em nós. Porque quando você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E quando a Bíblia fala do Espírito Santo no Novo Testamento, ela remete um pouco lá ao Antigo Testamento. E uma das representações do Espírito Santo no Antigo Testamento era o candelabro. E ele era colocado no santuário. E hoje, quem é o santuário? E o Espírito Santo hoje está dentro de mim, dentro de você. E lá no santuário tinha que estar constante alimentando para que não se apagasse, para que o candelabro não se apagasse. Hoje dentro de mim, de você, é eu e você, porque a palavra diz assim: não apagueis, ou seja, a responsabilidade é minha e sua. Então o Espírito Santo dentro vem fazer morada, habitando dentro de nós. E o Espírito Santo sobre nós é para nos ajudar, para nos fortalecer naquilo que diz respeito a Jesus. Porque quando você vê lá em Atos 2, por exemplo, qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Para sermos testemunhas de Jesus. Vai chegar momentos na minha e na sua vida, irmãos, que você vai dizer: Cristo está em mim. E alguém vai dizer: prove. E aí? Você vai depender do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala, quando ele envia os seus discípulos, ele diz assim: em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, se encontrarem enfermos, impuser as mãos sobre eles, eles serão curados. E quando você vai ler aquele texto, eu não vou me deter nisso, mas aquele texto ali ele fala especificamente de alguns tipos de doenças. E algumas delas que está escrito ali é de doenças terminais. É de pessoas que estão, sabe aquela situação? Você conhece algum tipo de doença que é terminal? AIDS, por exemplo, é uma doença que não tem cura. Naturalmente falando, alguém que pega o vírus da AIDS, ele tem coquetéis que vão durar a vida dele por um tempo, mas ele vai morrer daquele vírus. Câncer, hoje nós conhecemos muitos câncer, que os médicos dizem: já era, não tem mais jeito, vai para sua casa. E ali quando Jesus fala daquilo ali, fala justamente disso, de algumas enfermidades que estão no ponto final, onde não há mais jeito, mas com o Espírito Santo de Deus, o ajudador do seu lado, em nome de Jesus, qualquer uma dessas situações serão resolvidas. Às vezes a gente vai naturalmente falando em nome de Jesus. Até isso a gente precisa entender, irmãos, que algumas situações você vai dizer: Espírito Santo, tem uma situação ali. Você tem que crer que o Espírito Santo que você carrega é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. É o mesmo que ressuscitou Jesus. É o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. Ele é poderoso para ressuscitar qualquer um que esteja morto. Quanto mais se ainda haver um fôlego de vida. Outra situação que ali fala, quando Jesus envia, é de pessoas, por exemplo, que estão, porque tem doenças que são terminais. Já está desenganados. Mas tem outros tipos de doença, por exemplo, que as pessoas ficam em coma por muitos e muito tempo, ali alimentado por aparelhos, mas que você pode chegar lá. Oh, aleluia, 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 aleluia. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba unção do Senhor. Unção do Senhor para pessoas que estão em coma, e você falar ao ouvido deles. E eles ouvirão a voz do Espírito. E eles ouvirão a voz do Espírito, e aqueles aparelhos vão ser retirados deles. É para os que querem, é o que recebe. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Então, irmãos, o Espírito Santo para a vida do cristão, ele tem essa função de nos ajudar, nos fortalecer, nos conduzir. É tanto que quando você vê a oração em línguas, por exemplo, é para quê? Para que nós sejamos edificados. Paulo diz: quem ora em língua edifica-se. Quantos aqui querem crescer espiritualmente? Pedro diz: desejai o leite espiritual. Para quê? O leite vem, você ora em língua e você cresce. Oh, aleluia. Deseja, irmãos, crescimento espiritual em nome de Jesus.
Começa a desejar no teu lugar agora. Começa a desejar um crescimento espiritual na sua vida. Começa a desejar mais de Deus, porque Jesus morreu na cruz para possibilitar uma promessa que o profeta Joel falou lá em capítulo 2, que um dia o Espírito de Deus seria derramado sobre todos aqueles que crescem no Senhor. E esse Espírito veio com um propósito, para você realizar grandes coisas para o Senhor. Eu não vou falar mais das outras partes, de outras enfermidades que o Senhor fala ali, porque tem coisas que nós vamos fazer, e nós não vamos só ali no nome de Jesus. Lembre que a Trindade, eles sempre estarão juntos. E você tem que combinar. Espírito Santo, tem uma situação, vamos ali resolver. Porque se fosse só assim, irmãos, não era fácil você ir para dentro de um hospital. Em nome de Jesus, fique sarado. Em nome de Jesus, levante. Em nome de Jesus, saia desse leito. Em nome de Jesus, sai daí. Mas você precisa buscar a direção do Espírito Santo e pedir para Ele te direcionar para ir especificamente a situações específicas. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. E essas coisas, irmãos, às vezes vai vir aquela vontade: não vou não. Ei, Camila, quando vier a vontade de desistir disso que está aí dentro, lembre-se, existe um fogo ardendo, que é mais forte do que a sua vontade de parar. É mais forte do que a sua vontade de desistir. É mais forte do que a sua vontade de calar. Porque às vezes dá vontade de calar, sim ou não, irmãos? Muitas vezes você ora por uma situação e você não vê acontecer imediatamente. E aí você diz: Senhor, eu fiz, orei, e não aconteceu. Mas aí o Espírito Santo começa novamente: fala de novo, até que uma hora acontece. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo número 8. Nós já vamos encerrar para cear nessa noite. Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 16. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Quantos amam o livro de Romanos? Aleluia. Aleluia. Se você ainda não sabe quem você é em Cristo Jesus, leia a carta de Romanos, para saber que você é justiça de Deus, justificado pelo sangue. Oh, aleluia. Acho que eu vou ler um pouquinho antes. Vamos ler a partir do 22. Romanos 8, a partir do 22. Eu vou ler na versão NVT, mas você pode acompanhar aí pela sua versão. E diz assim: pois sabemos que até agora toda a criação, diga toda, você é criação? Hoje você é filho, mas você era criação, amém? Foi criado. Toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, quantos aqui creem? E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Aleluia! Aleluia! Eu lembro que a Natália teve uma revelação poderosa pelo Espírito sobre essa passagem. Ela estava com alguma situação, e aqui as mulheres sabem bem dessa, do que é, né, aquele período que toda mulher tem, todo mês, e as mudanças hormonais causam muitas inquietações mesmo, muitos desconfortos no corpo. E ela estava questionando aquilo: Senhor, eu já sou tua filha, eu não aceito mais. E o Espírito Santo falou, bradou na hora no ouvido dela: filha, calma, tenha paciência, só mais um pouquinho.
Em breve você estará livre disso. Isso é para as mulheres, mas nós homens também temos algumas coisas que nos causam dores, que nós gememos às vezes por algumas situações, mas o Espírito Santo, o ajudador, Ele está dizendo, Ele quer falar para nós nessa noite: tenha paciência, tenha calma, tenha esperança, porque um dia nós desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Um dia esse corpo corruptível, um dia esse corpo que adoece, um dia esse corpo que ainda sofre com algumas coisas, nós vamos descartar ele. Obrigado pelos amém. Será que você crê mesmo nisso? Ei, irmãos, é a palavra de Deus, a palavra é a verdade. Um dia esse corpo nós vamos descartar. Você é um espírito que tem uma alma e habita nesse corpo, o qual hoje ainda está sendo o templo, a morada do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não quer habitar para sempre dentro desse corpo corruptível, desse corpo que tem limitações. Há um corpo glorificado para mim e para você, irmãos. Há um corpo glorificado para mim e para você. Há um corpo glorificado onde a morte não tem mais poder, a doença não pode tocar mais. Oh, aleluia! Aleluia! Mistério. Nem todos morreremos. Eu creio. Eu prefiro crer que eu vou zombar da cara da morte. De qualquer forma você vai zombar, porque ela não pode nos deter mais. Mas o apóstolo Paulo diz: deixa eu dizer um mistério. No dia que Jesus voltar, nós, os vivos, seremos transformados. Oh, aleluia! Glória a Deus! Isso é motivo de nos alegrarmos, irmãos. A sua vontade de desistir hoje tem que ser menor do que isso aqui, porque coisas gloriosas está preparando para nós. E aí Paulo fala aqui da redenção de nosso corpo, esse corpo de dores. 24. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Diga: eu já tenho. Diga: eu já tenho um corpo glorificado. Já está preparado uma roupagem nova. Oh, aleluia! Deixa eu dizer algo para você nessa noite, para você sair daqui mais empolgado. A palavra do Senhor fala como vai ser esse corpo, irmãos. A palavra diz que assim como Cristo é, nós seremos também. Você crê? Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz que os discípulos estavam reunidos todos juntos depois que Jesus morreu, e eles estavam dentro de uma sala trancada, com a porta trancada por dentro, porque eles estavam com medo das perseguições. E de repente Jesus aparece e diz: paz seja contigo. Porta não se abriu. Oh, aleluia! Não há limitações físicas para o corpo que você vai receber. A sua mente vai bugar talvez aí agora, mas vá para a palavra, medite, e o Espírito Santo ele pode lhe revelar. Está escrito e eu creio como está escrito, e ponto final. Nosso corpo será como o dele. As limitações geográficas já não podem mais nos limitar. Você está em Bonfim, de repente você vai estar onde você imaginar. Oh, aleluia! Começa, irmãos. Começa a desejar e a pensar nas coisas da eternidade. Precisa despertar uma consciência de eternidade dentro de você. E o Espírito Santo está aqui hoje, inclusive para nos lembrar disso. Porque ao mesmo tempo que Ele vem nos fortalecer aqui, é para você esperar o eterno que está nos aguardando. Oh, aleluia! Preciso parar essa mensagem. Mas a vontade é que tinha de falar a noite todinha para você. Se assim você acendesse essa chama aí dentro e a gente começasse a pipocar, você crê que eu tenho aqui condição para pregar a noite todinha? Porque, irmãos, há um fogo ardendo aqui dentro, que eu quero falar de Jesus, falar da palavra, falar do conhecimento de Deus. Eu ainda trabalho no secular, mas quando eu estou trabalhando e alguém começa a perguntar da palavra, eu paro o que estou fazendo para falar. Ontem, inclusive, eu estava em Juazeiro, eu fui atender lá, e nós estávamos programados para ir para a formatura do Rema, lá em Petrolina ontem. Uma festa maravilhosa, celebramos lá ontem. Mas alguém que estava na cadeira começou a me perguntar da palavra. Pronto, já era. Sabe o que aconteceu? Falei tanto de Jesus que me atrasei para a formatura.
Mas louvado seja, engrandecido o nome do Senhor, porque os que estavam na formatura já estavam salvos, e ela precisava ouvir de salvação. E eu sei que uma semente foi plantada, e eu sei que o Espírito Santo continuará a regar aquela semente que foi lançada no coração dela, porque há um fogo ardendo no meu peito, irmãos. Eu declaro em nome de Jesus um fogo ardendo dentro do seu coração para você falar de Jesus, para você falar do Espírito Santo, falar dessa palavra poderosa, de uma palavra que liberta, de uma palavra que cura, de uma palavra que salva do fogo do inferno, para viver uma vida em chamas. Oh, aleluia! Verso 25. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Amém? Com paciência e confiança. Verso 26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não pode ser expresso em palavras. Aleluia. Aleluia. E o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo. Quem é aqui o povo santo? Não, aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo que o Espírito, ele vai nos ajudar na nossa fraqueza. E que ele intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E aqui quando a palavra fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós, não é que você vai ficar sem fazer nada, não. Veja que ele diz assim, o Espírito nos ajuda. Quantos sabem que a ajuda é você fazendo e alguém ajudando? Em algumas versões vai dizer da mesma forma como você está fazendo, o Espírito Santo vai fazer por nós, na fraqueza. E essa fraqueza, irmãos, não é porque eu estou desanimado, não é porque, não, é quando chega uma situação em que você reconhece, não dá mais. Lembra que eu falei de situações de doença, de enfermidades, por exemplo, que ninguém tem mais nada a fazer? Aí você diz, Espírito Santo, chega aqui. Aí é você, porque muita gente, Espírito Santo, vai lá no hospital e faz isso. Não, é a gente que vai lá. Da mesma forma, irmãos, é para as nossas fraquezas. Aquela situação, aquela coisa que você sabe porque sabe, você já falou, você já orou o nome de Jesus, e orou e confessou a palavra, porque a palavra diz que é para a gente confessar ela, não é? E aí você se vira para Deus e diz, Senhor, eu já falei todos os versículos bíblicos a respeito disso, mas nada aconteceu. Aí a palavra diz, jejue. Aí você, eu vou jejuar. Aí você abre um jejum, você abre uma campanha, você abre isso, você abre aquilo, você faz isso, faz aquilo e nada mais funciona. Trágico seria se não tivéssemos o ajudador. Ele está aí pertinho de você. Ele está aqui conosco nessa noite. Ele está aqui nessa noite, inclusive, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Se você já tem tentado do seu jeito, na força do seu braço, eu acho maravilhoso, porque lá em Zacarias, o Senhor diz assim, o que vê, Zacarias? Ele diz, eu vejo um candelabro. Ele diz, viste bem, porque não é por força. Não é por força, tem horas que as nossas forças não dão mais. Tem horas que as fraquezas vêm mesmo e bate forte. Mas é nessa hora que você olha para o seu lado e diz, Espírito Santo, obrigado por nunca me deixar. Obrigado por nunca me abandonar. E agora eu quero que pegue junto comigo. E a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não se pode expressar em palavras. E muitas vezes você vai perceber e ouvir e tentar entender. E às vezes são situações que muitas vezes é tão sério que se você ouvisse, talvez ali seria o seu fim. Mas o Espírito Santo, ele intercede de uma forma que o Senhor entende.
e de uma forma que você só vai adquirindo cada vez mais paz no seu coração. Eu lembro que a Natália falando essa semana que ela estava num lugar com uma pessoa para resolver uma situação. E saiu o relatório daquela situação que a pessoa aguardava, e o relatório que saiu não era o que ele esperava. E quando alguém disse assim, ele falou assim, deu errado. E a Natália, na hora, inspirada pelo Espírito, disse, não, é porque assim vai ficar melhor agora. E ela mudou o assunto na hora para que aquela pessoa que estava ouvindo ali não ouvisse claramente que tinha dado errado. Eu vejo muitas vezes o Espírito Santo fazendo assim comigo, com você. O diabo dizer, não dá mais, acabou para você agora. O Espírito Santo, não, peraí, vem cá. E ele começa a interceder e falar de uma forma que você, porque o Espírito Santo poderia dizer assim, realmente acabou. Pai, acabou para ele, mas não, ele nem deixa você saber. Aleluia. E ele intercede com gemidos inexprimíveis. A palavra do Senhor diz que a oração em língua nos edifica, e você ora verdadeiramente a Deus. E a palavra diz que a nossa mente fica infrutífera, porque talvez algumas coisas que você precise pedir a Deus, e que Deus precise falar ao seu espírito, a sua mente não entende, não compreende, ou bugaria. Aí você entra numa outra dimensão. Ei, irmãos, orar em línguas é para mim e para você hoje. É para mim e para você, é do Espírito. E quando você ora, você edifica o seu espírito. Eu já fui fortalecido. Quero encerrar essa mensagem. Eu já fui fortalecido no Espírito em muitas situações. E um dia eu perguntei ao Senhor, ao próprio Espírito Santo, eu disse, por que eu continuo muito tempo falando essa mesma língua? E o Espírito Santo só me respondeu, disse, eu estou tratando de áreas na sua vida que nem você mesmo sabe. Sabe qual é a vontade que dá? É de você parar de orar aquela oração. Porque você não muda a língua, você está lá, e o diabo começa a dizer, olha, o que é que você está falando? Você não entende nada que você está falando, e a mente vai ficar infrutífera mesmo. Mas ali o Espírito, irmãos, a palavra do Senhor diz que o Espírito ora verdadeiramente. Quer saber mais? O que é que a palavra diz? Que a oração em línguas você fala mistérios com Deus. Pastor, onde está isso? Leia 1 Coríntios, capítulo 14 e o capítulo 12, mais especificamente o 14. Paulo vai falar, quem ora em línguas, fala mistérios com Deus. Diga, falarei mistérios com o meu Pai. Falarei mistérios com o meu Deus. Falarei mistérios através do Espírito Santo. Eu falarei mistérios em que o diabo, o inimigo, ele vai bugar. Ele vai ficar dizendo o que é que ele está acontecendo, o que é que está falando agora aí. Eu não entendo mais. Porque essa linguagem aqui, quando você fala, irmãos, o céu, a terra e o inferno ouve e entende. Mas a Bíblia diz que quando você ora em línguas, você fala mistérios com Deus. E o diabo que se dane, e o diabo que se espernie para tentar entender o que é que você está falando repetidamente, várias vezes. Estou nem aí para que ele vai perder o tempo dele de tentar entender. Oh, aleluia, aleluia. Eu amo pegar a estrada, irmãos. Hoje mesmo eu vim de lá para cá. Eu não estou falando isso para me gloriar, mas é uma oportunidade maravilhosa. Você pega a estrada e tome aqui a falar em línguas, a orar em línguas. Eu venho de Juazeiro até aqui, chega aqui, a língua vem igual língua de papagaio. Seca, mas o Espírito vem molhado. O Espírito vem renovado, vem afogueado, vem com vontade mesmo de chegar aqui, pregar, de falar das coisas de Deus para mim e para você. Amém? E nessas horas, irmãos, experimenta viver uma vida na oração no Espírito. A sua mente fica infrutífera, inclusive também de pensar besteira. Eu vou fazer aqui um desafio para você. Eu não sei qual é o problema da sua vida. Pode ser simplesmente uma conta de energia para pagar amanhã. Mas eu duvido você conseguir orar em línguas pensando na conta de energia para pagar. Eu desafio, começa.
Começa e continua orando em línguas para ver se daqui a pouco você não lembra mais da conta de energia. Você vai começar a abrir a boca e dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir todas as minhas necessidades. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não temerei o que me pode fazer o homem, porque o Senhor está comigo e não me abandona. É assim, irmãos, pegou, já era, vai-se embora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, a minha oração hoje é que, diante daquelas perguntas que eu fiz para você, e se algumas delas estão aí dentro, é que você possa hoje entender que é hora de avivar o fogo no seu interior. É hora de você avivar o Espírito em você. Paulo, ele fala a Timóteo assim: ei, desperta o dom que há em ti. Quantos sabem que o Espírito Santo é um dom de Deus? É uma dádiva, dom é um presente. E ele diz assim: ei, desperta o dom que há em ti. E eu declaro em nome de Jesus, esse dom despertando hoje em você. Não sou eu que vou fazer isso, é você. É você que vai fazer. O Senhor, Ele sempre vai nos responsabilizar por isso, para que você consiga acender essa chama ardente e ela nunca mais venha se apagar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém em nosso meio que ainda não tem uma aliança com o Senhor e quer entregar a sua vida para Jesus, para que Ele possa ser o seu Senhor e Salvador, e você poder desfrutar de uma vida poderosa no Senhor? Tem alguém aqui que ainda não tem uma aliança com o Senhor? Todo mundo salvo? Amém? A sua salvação é você que testifica, amém? Então louvado seja Deus por isso. Mas tem alguém que chegou aqui nessa noite, tem algum pedido de oração em específico? O nome de Jesus está aqui disponível, e o Espírito Santo, para que a gente possa orar por qualquer situação e ela ser resolvida. Amém? Louvado seja Deus. Então, todo mundo sarado e curado, para a honra e glória do Senhor. Esses dias nós temos ouvido muitos e muitos testemunhos de pessoas, que desfrutaram de curas divinas. Mas eu me alegro sempre, e eu vou dizer isso para você, e isso eu lembro a você nessa noite: o Espírito Santo de Deus, a unção do Senhor sobre a sua vida, não permitindo nem sequer que você adoeça. Oh, aleluia, aleluia. Melhor do que testemunhar de uma cura é testemunhar de saúde divina. Melhor do que se receber uma cura é bênção também, graças a Deus por isso. Mas eu oro e dou graças a Deus todos os dias: obrigado, Pai, porque eu não vou adoecer. Porque, como eu falei e falo sempre aqui, você hoje não é mais um doente resistindo. Aliás, você hoje não é mais um doente resistindo à doença. Você é um sarado e curado, resistindo a elas enfermidades. Amém? Você não anda mais buscando a cura, você resiste à doença. Se mantém em saúde divina. Aleluia.